Muito bem, meus irmãos, estamos chegando aqui com a aula para a classe de adolescentes. Aula 5, algumas igrejas estão com a aula 4, outras já estão com a aula 5, enfim, vamos lá. Aula 5, a unidade na diferença. Irmãos, teologia pura, isso aqui, isso é teologia pura, tá? A unidade na diferença. Texto bíblico, João 17, versículos de 1 a 26, texto de destaque. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, nessa lição nós vamos falar sobre a unidade de Cristo. Isso é doutrina, hein? Isso é teologia pura, isso aqui. Isso é doutrina, tá bom? Nós vamos falar sobre a unidade de Cristo. Você sabe o que é unidade? De acordo com o dicionário Michaelis, unidade é qualidade do que é único, que tem coesão, concordância, identidade de propósito, ação combinada de diversos agentes com a mesma finalidade. Vamos explicar aqui com algum elemento esse negócio da unidade. A gente explica rapidão, trindade, para que se entenda o que é essa unidade, do que a lição está falando aqui. Eu vou postar esse vídeo dentro da aula e vou postar fora também da aula, tá? Olha aqui, ó. Para explicar um pouquinho sobre a unidade, né, e portanto sobre a trindade divina, que não tem essa palavra na Bíblia, mas é um conceito que está claro nas Escrituras e tem a ver aqui com o que nós estamos falando. O Pai e o Filho são um. Muitos utilizam esse elemento, um ovo, para explicar a trindade. Por quê? Porque você tem no ovo a casca, dentro você tem a clara e a gema. Ou seja, você tem um ovo feito por 3 elementos: casca, gema e clara. Muito bem. Só que tem que tomar cuidado ao explicar a trindade usando o ovo. Por quê? Porque quando você tira e separa a casca sozinha não é um ovo, é só casca. Quando você separa a gema da casca do ovo, é só a gema, não é ovo. O ovo só é ovo desta maneira. Porém, é muito importante e dá para explicar, desde que, tendo a consciência de que se trata de uma doutrina, de uma crença que nós temos e de um entendimento que nós temos e que inclusive outros discordam e pensam completamente diferente, nós vamos explicar essa de uma maneira completa. Então, vou explicar aqui a trindade. Ó, você está vendo aqui? Você tem 3 elementos. E os 3 elementos formam um ovo. Então, casca, gema e clara formam um ovo. Qual é a diferença? Qual a explicação? Assim, Jesus. Jesus é Deus, o Espírito é Deus, Deus é Deus e os 3 são um. Mas diferentemente do ovo, que quando separa a casca, joga no lixo, ela não é mais ovo, Jesus é Deus. Ele não deixa de ser Deus, ou é mais Deus ou menos Deus quando está atuando. O Espírito Santo habitando em nós não é mais Deus ou menos Deus. Não, é Deus. Deus não é mais Deus ou menos Deus. Deus é Deus. Como explicar? 3 elementos diferentes que formam um todo e que têm diferentes especificações, eles têm diferentes atuações. Assim é Deus, assim é a Trindade. Deus Pai, Criador de todas as coisas. Deus Filho, o Redentor da humanidade. Deus Espírito Santo, aquele que veio habitar em nós e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? Então, é simples assim para explicar a trindade. Os 3 são um. Atuam distintamente. São pessoas diferentes, mas têm uma unidade de propósito. Tá certo? Essa é a explicação simples da trindade. Então, ficou explicado aí? Então, o Pai e o Filho são um. Quando falamos de unidade, nos referimos à harmonia, à uniformidade, à identidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que aqui não está falando de trindade, mas eu coloquei aqui essa ilustração para deixar claro
aí para os irmãos, tá? Então, eles são um, eles não são duas pessoas, dois deuses. Deus não deixa de ser Deus quando vem para a terra. Então, isso são explicações que são necessárias dentro da sala de aula, porque esse tema, novamente, é a base da nossa fé. Cristo possui os atributos de Deus em sua natureza divina, mas se distingue das demais pessoas da Santíssima Trindade. E por isso eles formam uma unidade. Então, você tem diversas citações aí na lição, você pode encontrar na Bíblia, pesquisar na Bíblia, quando eles, eu e o Pai somos um. Isso, inclusive, suscitou lá uma certa revolta entre os judeus, principalmente entre os mestres na época de Jesus. Por quê? Porque quando ele diz, eu sou, quando ele fala, eu sou, ele está se referindo, ele está se igualando à declaração de Deus em Êxodo, quando ele envia Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés pergunta, quando perguntarem quem me enviou, o que eu vou responder? Diga o eu sou o que sou, eu sou antes de todas as coisas, eu sou o que era, que é e que há de vir. Aí Jesus vai dar também essa colocação dentro dos seus ensinamentos, tá certo? Eu sou, quando ele fala com a mulher samaritana, e ela diz, olha, quando ele vier, ele nos convencerá, ele diz, eu sou. Por quê? Porque para os samaritanos só vale a Torá. Então, quando ele fala eu sou, ela conhece a declaração de Deus em Êxodo, tá certo? Então é muito importante colocar isso. Quando Filipe pede, mostra-nos o Pai. Ele olha para Filipe e diz, eu estou há tanto tempo convosco que não conhece ainda o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, tá certo? Então, a grandeza da sabedoria encontrada nas palavras de Jesus e a manifestação do poder de Deus testificavam que Jesus Cristo tem a mesma natureza do Pai. É uma pessoa distinta, mas tem a mesma natureza do Pai. Não somos do mundo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, encontramos a oração sacerdotal de Jesus por seus discípulos. Não é interessante que Jesus ora pelos seus discípulos e ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa oração de Jesus que ele faz por seus discípulos é uma oração por todos nós, não é? Ele ora aqui, ó, no versículo 20, diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então, não somos do mundo. Como entender isso? Não é? Como trazer isso para um adolescente? Por muito tempo se teve a ideia de que o crente não pode se divertir. Inclusive aí professores podem até deixar no comentário, é muito bacana que você comente com a gente as suas experiências, né? Mas nós somos de um tempo que as pessoas eram disciplinadas porque foi num parque. Cinema, então, meu Deus do céu! Quantas pessoas foram disciplinadas porque jogaram bola na escola, jogou uma bola na rua, uma bolinha de gude. Quando meu pai aceitou Jesus, ele vendeu TV e tudo que era de jogo. A gente perdeu a referência de tudo que se referia a qualquer tipo de brincadeira. Essa que é a grande questão, né? Sempre se deu uma conotação pejorativa a jogo. Não é? Mas já se sabe que o jogo em si, ele não tem um fator negativo, claro que dependendo do jogo, mas o jogo serve para interação, o jogo serve para desenvolver o raciocínio, a coordenação motora, mas nós somos criados sem nada disso. Então a ideia que se tinha, e muitos ainda têm, é que o cristão não pode se divertir, não é? O cristão não pode nem rir muito, porque se ele rir muito, não, o cristão tem que ser sério, carrancudo, porque eu sou santo. Então, na realidade, é necessário que se entenda que há um equilíbrio, não é? E que nós podemos ter atividades de diversão, atividades divertidas dentro da própria igreja, dentro da própria família. A igreja pode promover, na família, enfim, nós não somos do mundo, não compactuamos com o mundo, mas nós estamos no mundo. E dentro de um padrão bíblico, nós interagimos com esse mundo, desde que, ao brincar, se divertir, a gente não perca a nossa identidade. Então eu coloco aqui na prática, eu gosto de trazer coisas práticas. Por exemplo, quando uma família vai à praia, uma família de cristãos vai à praia. Cada um faz o que quer, mas não é coerente com a fé que essa família lá na praia, em roupas de banho, em roupas de praia,
faça um álbum e coloque no Facebook. Por quê? Porque quando você faz isso, você está mexendo com a sensibilidade das pessoas. Eu acho que não é algo conveniente. Então pode ir lá, pode se divertir, pode ficar à vontade, não tem problema. Mas não é conveniente, principalmente para quem tem cargos na igreja, líderes da igreja, influências da igreja, referências da igreja. Não é bacana, mas nós também temos que aprender a lidar com tudo isso, né? Esses dias eu vi a foto de um pastor no seu período de férias, uma foto, não, um vídeo, um pastor no seu período de férias, de final do ano, ele jogando bola na chácara da família. Tem gente que se escandaliza, já se viu, pastor? Não, ele está num momento de lazer e não está deixando de ser pastor ou de ser crente naquele momento. Aquele é apenas um momento, tá certo? Então isso é importante, isso une as pessoas, o lazer une as pessoas, o lazer une a família, o lazer é bom inclusive para a saúde. Que todos sejam um. Assim como Cristo e o Pai estão unidos, todos que creem no Evangelho também podem estar unidos com o Pai. Além de todas as coisas legais que você pode fazer, há algo que não podemos negligenciar: o relacionamento com Deus. Então, Jesus ora, olha, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Então, a unidade da igreja entre os irmãos é símbolo da unidade de Jesus com Deus, de Jesus com o Pai. Isso é muito importante, que todos sejam um. Um com os irmãos e um com Deus. Assim como Jesus tinha completo acesso a Deus, completa intimidade com Deus, um relacionamento pleno com Deus, assim também nós devemos ter um relacionamento com Deus, porque nascemos de novo, e ao aceitar a Cristo nascer de novo, adquirimos uma natureza, nos tornamos novas criaturas, tá certo? Que está muito mais conectada com Deus do que com o mundo, do que com o inimigo ou do que consigo mesmo. Por isso que nós precisamos reverter uma vida espiritual fraca, apenas virtual, para uma vida espiritual prática, íntima, para relacionamento pessoal. Com Deus não se relaciona virtualmente, com Deus se relaciona pessoalmente. O texto da Bíblia que mais me fascina é quando a Bíblia diz que Moisés falava cara a cara, face a face com Deus, como qualquer homem fala com seu amigo. Eu estou aqui conversando com os irmãos, dando aula para os irmãos, orientando os irmãos, e eu já fico feliz quando alguém vai lá nos comentários e escreve alguma coisa. Fico feliz quando eu encontro alguém, a alegria ela é ainda maior quando eu encontro alguém que me chama pelo nome sem eu nunca ter visto aquela pessoa, e a pessoa vem e me abraça: oh, assista suas aulas, que bênção assistir suas aulas, é muito bom. Então é muito importante que se entenda que o relacionamento com Deus é pessoal, é um relacionamento de intimidade, e o jovem e o adolescente precisa aprender quanto antes a ter intimidade com Deus, a ter relacionamento com Deus. Por isso ele precisa entender que Jesus é uma pessoa. Quando a Bíblia coloca que Jesus é uma pessoa, quando a Bíblia mostra que Jesus é uma pessoa, e quando que a Bíblia mostra que Jesus é uma pessoa? Quando ela mostra os atributos humanos de Jesus, que Jesus sentia fome, sede, cansaço, se emocionava, se irritava, ficava bravo, se alegrava, ela está mostrando um Jesus humano, exatamente para que a gente entenda que podemos nos relacionar com Deus por meio de Cristo de uma maneira humana. As pessoas às vezes dificultam muito o relacionamento das pessoas com Deus. Porque não pode chamar Jesus de você. Jesus tem que ser Senhor. Isso não é uma regra nem bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não cumpris o que eu vos mando? Então, muito mais importante do que a forma como eu verbalizo, é a intenção, é a motivação do meu coração. Então não adianta eu chegar e chamá-lo apenas de Senhor da boca para fora. Mais importante do que eu verbalizar a palavra Senhor, é eu me comportar, é eu interagir com Ele, sabendo que Ele é Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu provedor, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, mais do que a simples palavra, é a atitude que eu tenho para com Ele que conta,
E isso nós não podemos dirimir, só Ele sabe se aquela pessoa que está chamando Ele de Senhor, está chamando mesmo do coração, ou se está chamando apenas da boca para fora. E só Ele sabe que muitas vezes o adolescente chama Jesus de você, e aí e ora de uma maneira diferente, né? O adolescente, talvez a gente tenha que aprender algumas coisas, porque quando nós éramos adolescentes, quando nós aceitamos a Cristo, nós éramos mais espontâneos, não é? Talvez seja isso que Deus queira colocar e nos ensinar quando a Bíblia diz que nos tornar como crianças, porque criança é espontânea. O adolescente está saindo ali dessa fase, não é? O adolescente, ele é espontâneo, ele é impulsivo, e uma impulsividade que muitas vezes faz ele tomar atitudes erradas, mas muitas vezes faz ele se jogar nos braços de relacionamentos. E por que não usar essa impulsividade, essa espontaneidade para se jogar nos braços do Espírito Santo por meio da oração, da leitura da palavra? Então eles têm que se sentir livres para ter um relacionamento com Jesus Cristo, entendendo que Ele é uma pessoa, pode falar com Ele, pode parar para ouvir, pode conversar, pode gritar, pode abrir o coração diante dEle por meio da oração, lendo a palavra de Deus, até no silêncio, porque é importante que a gente entenda que podemos ser um com Ele, como Ele era um com o Pai. Então nós devemos nos relacionar, não apenas subjetivamente, mas objetivamente na prática, e é isso que Ele espera de nós e tem colocado à nossa disposição. Para que o mundo conheça Jesus. Veja que ele ora aqui no capítulo 17, versículo 21 de João, e diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja tem uma ação evangelizadora. Quando as pessoas olham para a igreja, a unidade da igreja revela Jesus às pessoas, dá às pessoas um sentimento de conhecerem a Jesus. Como que fala? Os efeitos especiais aqui à volta do apartamento, viu, irmãos? Mas vamos lá. O mestre orou por todos aqueles que um dia ouviriam a mensagem do evangelho e também se tornariam filhos de Deus. Para tanto, seus discípulos não poderiam apenas transmitir esta mensagem por meio de meros discursos pronunciados por uma dúzia de homens frustrados com a vida. Não. A mensagem precisava ser transmitida com poder e autoridade. E como transmitir com poder e autoridade? Conhecendo Jesus. O mundo conhece Jesus através de pessoas que conhecem Jesus e que conhecem Jesus e que, portanto, transmitem a mensagem do Evangelho com autoridade. Certo? Por quê? Porque tem relacionamento com Ele. Então, Cristo recomendou que os discípulos fossem um, assumissem uma identidade de propósito. Ou seja, aonde está um discípulo de Jesus, ali está Jesus. Jesus é identificado na igreja. Jesus é identificado em cada um dos seus discípulos. A vontade do Pai é que todos façam parte de um só corpo, cuja cabeça é Cristo, e recebam o mesmo Espírito Santo que o Pai enviou para estar conosco todos os dias. O selo desta união é o amor, em que todos teriam o mesmo coração e o mesmo sentimento, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que ele fala em Filipenses 2,5, de maneira que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, o nosso sentimento como igreja deve ser o mesmo sentimento de Jesus Cristo, de revelar Jesus ao mundo. Esse deve ser o sentimento de revelar Deus ao mundo. Esse deve ser o desejo da igreja, o sentimento da igreja, estarmos unidos em um só propósito, revelar Deus ao mundo pela pregação do Evangelho, por uma vida que identifique a igreja com Deus e não com o mundo. E ele coloca aqui, não importa se você é um pregador eloquente ou não, para ele o mais importante é o que sua vida prega. Qual tem sido o testemunho? Então, o mundo crê por meio do testemunho da igreja. A igreja testemunha de Cristo. A igreja deve testemunhar de Cristo. E o adolescente tem que entender que ele é um nesse corpo chamado igreja, que ele não está sozinho quando ele fala de Cristo para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que convivem com ele nas redes sociais. O mundo conhece Jesus por meio da igreja, por meio dos seus discípulos que estão unidos em um só propósito.
pregar o Evangelho, anunciar Cristo ao mundo, ao coração das pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma aula. Um grande abraço. Fique na paz. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço. Boa semana.